Boa noite, telespectadores do nosso canal da 98 FM, dos canais com maiores inscritos do Nordeste em termos de comunicação. E você que nos escuta pelas ondas do rádio da 98 FM. Começa mais um episódio de Pode Tudo. Esse podcast que sempre traz um assunto interessante, às vezes polêmicos, às vezes até indesejados, para debater, porque a sociedade merece ter conhecimento de várias pautas e aqui não tem filtro e aqui os convidados falam à vontade. Então, a 98 abrindo as portas da sua casa para que você possa ficar bem informado. E hoje eu tenho um bate-papo super interessante e de gente capacitada que faz a diferença no nosso cotidiano. Eu tenho a secretária da Assistência Social, a vereadora Nina Souza, e eu tenho, por outro lado, o secretário de Planejamento, Wagner Araújo. A gente está aqui acostumado a trazer pensamentos divergentes para ter o embate. Dessa vez, não. Um vai complementar o outro com um programa que vai revolucionar a vida da população natalense, em especial os mais vulneráveis. Hoje, eu tenho a primeira-dama do município de Natal, advogada, professora da rede estadual de ensino, é mestre em educação pela UFRN. Ao longo da sua trajetória na área educacional, atuou como professora de diversas disciplinas, coordenadora, supervisora, secretária de educação nos municípios de Monte Alegre e Ibrejinho. Também exerceu a função de chefe de gabinete na Secretaria de Educação do Estado, na Câmara Municipal. Teve uma atuação destacada como líder da bancada governista. Fez história ao se tornar a primeira mulher a presidir a principal comissão da Casa, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cargo que ocupou por 5 mandatos consecutivos. Também presidiu a Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência, reforçando seu compromisso com a inclusão e os direitos das minorias. E em 2024, mais recentemente, foi reeleita para o seu 3º mandato como vereadora de Natal pelo Partido União Brasil com 6.127 votos. É reconhecida pela população pelos serviços prestados em favor dos natalenses, especialmente em pauta como justiça tributária, defesa dos servidores públicos, direito das pessoas com deficiência, igualdade de gênero e políticas voltadas para as mulheres, crianças e jovens. Atualmente, é secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, onde em apenas 7 meses de gestão tem promovido importantes mudanças estruturais e estratégicas. Entre os avanços, destaca-se a reestruturação das unidades de acolhimento institucional e a modernização dos equipamentos da socioassistencial. Boa noite, Nina Souza. Boa noite, querido. Currículo grande, chega, cansei, viu, Wagner? Vou tomar uma alguinha aqui, viu? É enorme estar aqui com você, com esse grande parceiro, que é Wagner Araújo, parceiro do povo do Rio Grande do Norte. E aqui a gente está aqui à sua disposição. Obrigado. E por outro lado, eu tenho Wagner Araújo, graduado em Ciências Contábeis e em Direito, é consultor em Estratégia e Gestão, na esfera pública foi assessor executivo da presidência da Petrobras, secretário de Estado de Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, chefe da Casa Civil do Estado. Na Prefeitura de Natal, atuou como secretário de Turismo, Indústria e Comércio e de Administração. Também participou da formulação do plano de governo em diferentes países. Coordenou programas de investimento como o Programa do Governo Cidadão, financiado pelo Banco Mundial no Rio Grande do Norte. E o PAIS, com recurso do FONPLA e do Banco Europeu de Investimento. Em São Gonçalo do Amarante, foi secretário de Trabalho e Assistência Social do RN. Vice-presidente comercial dos Correios e prefeito de Lucrécia por 2 mandatos. Boa noite, Wagner. Boa noite, Saulo. Boa noite, amigos do Pode Tudo, da 98. É um grande prazer estar aqui ao lado dessa grande secretária Nina. Estamos à disposição para conversarmos com você. A gestão municipal teve um passo muito importante na área social, né? Que foi essa provável parceria com o Banco Mundial. Eu digo provável porque ainda vai ser votado na Câmara, mas que tudo caminha para isso, que vai garantir investimentos para fortalecer programas socioessenciais e estruturais, secretária. É mais do que obras, é um investimento ingente, é de qualidade de vida. Eu estava até conversando com o Wagner nos bastidores, dizendo que eu tenho uma experiência boa em Brasília e que raramente eu vi o Banco Mundial, o BIRD, entre outros institutos, terem financiamento para a área da assistência, de terem financiamento para investir em gestão de pessoas, vamos dizer assim. A maioria é para obras estrutural. É uma grande novidade, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o país como um todo, um projeto que peça investimento financeiro internacional para se investir na área das pessoas. Como é que teve a ideia? Como foi que começou? Nina se bateu com Wagner e disse, epa, vamos ali ter uma ideia. Como foi que surgiu essa história, secretária? Então, isso começou de forma bem despretensiosa, no sentido de que
voltando um pouco, né, até para chegar na forma despretensiosa, quando nós chegamos na assistência, uma das coisas que nos incomodou bastante é o fato de 98% dos nossos equipamentos serem imóveis alugados. E, além de serem alugados, muitos com ações na Justiça, com procedimentos do Ministério Público, e, olha, mais de 4 milhões investido não, jogar no ralo com aluguel, porque não é investimento, né? E aí, eu tinha ali prazos para começar a fazer uma reforma, etc., e isso me incomodou bastante. Fomos a Brasília em março, eu e o prefeito Paulinho, visitamos o senador Rogério Marinho e o senador Estives. Eu narrei para eles toda a situação e eles, de pronto, se dispuseram a nos ajudar. E assim, a gente está agora, nós estamos na iminência de lançarmos o edital de 2 grandes equipamentos, né, que é a Cidade Social, que será na Zona Norte, né, um conglomerado de 7 equipamentos afora, toda uma área de lazer, dando condições à Zona Norte de ter um equipamento forte para trabalhar as diversas vulnerabilidades. E o Complexo Marli Sarney, que será, além do Marli Sarney todo novinho, ali no Nazaré, uma lindíssima praça, logo na frente do Santuário dos Mártires. Só que isso era pouco, né, para a gente, né? E eu fui procurar Wagner, e Wagner ouviu, e sempre ouve, porque é o nosso secretário de Planejamento, a gente não pode estar longe dele, a gente tem que estar sempre colocando para ele os nossos problemas, para ele ir pensando. E aí, de maneira despretensiosa, ele me informou que o pessoal do Banco Mundial estaria aqui em Natal e seria muito oportuno que eu não perdesse esse jantar, porque essas pessoas, elas são pessoas que têm um trabalho aqui em Natal, inclusive com o governo do estado, etc. Nós fomos. Eu acompanhei o prefeito nesse jantar e lá ficamos dialogando, não é isso, Wagner? E quando foi no outro dia, eu liguei para Wagner. Wagner disse: Nina, eu acho que você deve ir a Brasília, acho que você deve conversar com esse pessoal. E aí eu disse: Wagner, então, agenda aí para mim. E Wagner, mais que depressa, fez essa interlocução e eu fiz esse primeiro caminho. E agora você pergunta a ele que ele continua. Secretário Wagner, qual o escopo desse empréstimo do Banco Mundial e qual será de quanto será o investimento e quais são as áreas prioritárias? Veja só, só uma observação sobre o que a secretária falou, é o seguinte: nós estamos vendo aqui, né, inclusive pelo currículo dela, que você falou aí, extenso, que é uma pessoa que tem uma visão política, social, mas também é gestora. E isso faz toda uma diferença quando você tem alguém com essa envergadura, visão, né? Com essa visão de gestão, que é o caso dela. Nina vem de uma escola de gestão, ela é uma pessoa preparada, teve uma formação, teve uma experiência. Então, se tornou política, agora se tornou executiva né, como secretária, mas ela tem esse viés gestor. Então, isso fez com que ela pegasse essa oportunidade no ar e se agarrasse com ela e fizesse seu dever de casa como tem feito, não só indo a Brasília, fazendo essas tratativas, né, mobilizando e conseguindo a atenção do Banco Mundial, mas também liderando a estruturação do projeto, a equipe. Ela passa horas e horas em reuniões, em salas, definindo as coisas, como é que devem ser, como é que podem ser, tomando ali decisões, ouvindo, ligando para as pessoas, destravando as coisas. Isso é o viés Nina gestora, que é muito importante a gente destacar, ressaltar. Mas assim, voltando para a sua pergunta, esse projeto, na verdade, o que é que nós temos aqui? Hoje, qual é o maior problema do natalense? Né? Qual é o maior problema do brasileiro? Mas vamos focar aqui em Natal. Qual é o maior problema do natalense? Segurança pública. É o problema de segurança, violência, drogas. São áreas controladas por crime organizado. Então, esse é o maior problema. Infelizmente, a gente lida com isso todo dia, todo santo dia, tanto pelo que a gente sente, a sensação de insegurança, quanto o que a gente vê, né, acontecendo aí na mídia, na imprensa, nas redes sociais. E isso nos afeta de várias formas, psicológica, emocionalmente, enfim. A sensação de medo, a mudança da rotina. Então, esse problema da violência é muito sério. A gente, às vezes, nacionaliza, mas nós temos que fazer o dever de casa. E como é que você enfrenta a violência? Com dois pilares. Um deles, o principal, repressão, segurança. Né? Aumentar a segurança pública, fazer com que as polícias trabalhem, né? Que é dever do Estado, dever do governo estadual, dever do governo federal e complementarmente com a Guarda Municipal em algumas situações. Mas o outro pilar dessa problemática, desse problema, é o aspecto preventivo.
né? Porque assim, as pessoas que já estão envolvidas com crime, essas vão ter que responder na lei, vão ter que enfrentar a repressão policial. Mas o que é possível fazer para evitar que outras pessoas se envolvam? E aí onde entra o trabalho social, aí onde entra esse projeto, onde entra essa aposta que o prefeito Paulinho, que a gestão do prefeito Paulinho está fazendo, primeiro levando infraestrutura para os bairros, com esporte, com lazer, com cultura, com internet grátis, com praças iluminadas, com iluminação, com melhorias urbanas, né? Trazendo as pessoas, as famílias, para saírem de suas casas e virem para as praças, né? Fazer com que as crianças, os jovens, tenham uma atividade esportiva, uma atividade adulta. Então, essa é uma coisa que, inclusive, já está acontecendo. Ele tem feito inaugurações quase toda semana nos diversos bairros, levando esses equipamentos, entregando esses equipamentos à população. E entra esse projeto da secretária Nina com o Banco Mundial, que é justamente para fazer uma reestruturação completa de toda a rede de assistência, a partir da infraestrutura física, né, que vai fazer com que, por exemplo, esse conceito da cidade social, que é integrador, né, chegue em todos os bairros e leve assistência para crianças, para jovens, para mães, para mulheres vítimas de violência, para pessoas idosas que às vezes ficam no abandono, né, para pessoas que estão com problema de drogadição, problema de alcoolismo, problema na rua. Então, essas pessoas são seres humanos, precisam ser olhados, né, e a assistência social ela é um conceito muito amplo, é uma política pública bastante estruturada já no país hoje. E em Natal realmente estava faltando esse olhar que Nina teve de dizer, opa, isso aqui está precisando da gente dar uma reviravolta grande. E foi aí onde ela está conseguindo viabilizar esse recurso e, de fato, vai ser uma nova página, uma página virada em Natal em termos de infraestrutura de assistência social em todo o município. É um bate-papo, viu, gente? Se quiser complementar secretária, o natalense comum que está nos ouvindo ou assistindo, ele quer saber assim, legal, mas isso vai impactar na minha vida como? Como esse projeto vai impactar na vida do natalense? Olha, antes de responder sua pergunta, eu vou só puxar aqui um viés na fala do secretário Wagner, dizer que o Banco Mundial é uma instituição extremamente criteriosa e séria. Né? Ele nos dá a possibilidade de construirmos esse projeto, para a gente já foi uma honra muito grande. E no interregno que nós construímos, estamos bem orgulhosos disso, porque, afinal de contas, para chegarmos de julho, que foi a reunião, até dia 3 de outubro, para que esse projeto possa ser avaliado esse ano, foram apenas 3 meses. O normal é se construir 1 ano e meio, 2 anos. Então, nós trabalhamos muito sério, né, e fizemos a nossa parte. E nós vamos ter, inclusive, a reunião, hoje, fizemos a reunião hoje com o FIEX, e essa reunião é muito importante para a gente, porque nós somos sabatinados, e agora nós temos 5 dias para atendermos as diligências, e esses 5 dias são cruciais, porque nós precisamos cumprir todo o checklist para que nós fiquemos já ali na expectativa de termos o projeto avaliado em dezembro e ele não sair de pauta. Né? Então, é muito importante que a Câmara Municipal dos Vereadores ela se junte a nós nesse processo, porque ela é a casa do povo, é a voz do povo. Então, deixando um pouco aquela pergunta que eu fiz, mas já pegando o gancho, secretária. Mas eu já ia pegar ela. Mas já pegando o gancho, deu uma polêmica do momento, inclusive a vereadora Samanda Alves respondeu o vereador Daniel Santiago nas redes sociais, dizendo que o município foi leviano em pedir regime de urgência. Olha, eu vou dizer a você o seguinte, primeiro essa palavra ela é muito, muito desnecessária, né? Porque o prefeito ele foi muito responsável com essa matéria. Primeiro que ela não é com relação ao transporte, que você me perguntou, ela não é uma matéria nova. Esse anseio por transporte público de qualidade, pela licitação, ela perdura há décadas e nunca ninguém teve a coragem de tomar para si e resolver. Só que nós precisamos ter racionalidade. Você colocar um edital de transporte público com ar-condicionado, com motor traseiro, com piso elevado, etc. e tal, isso aumenta o valor da tarifa. E o nosso trabalhador, ele não consegue pagar. Além do mais, a quantidade de isenções que são postas, e quem paga não é o governo do Estado, é o contribuinte, é o trabalhador que usa o transporte, paga na inteira. Então, para que você mantenha uma licitação e venha ter um pacto contratual, que hoje o nosso transporte é clandestino,
e não aumenta essa tarifa, que ela vem atender a população no sentido de aumento de rotas, etc., é preciso que você contrabalancie e subsidie. Esses subsídios, eles são realizados em vários municípios, E isso é tão interessante, rapaz, o discurso, porque o PT, ele prega tarifa zero do transporte público. Isso é uma mentira, porque tarifa zero não existe. Alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Então, nós estamos propondo um subsídio, ao passo que a tarifa zero seria a conta inteira o contribuinte pagar, desde do ônibus ao combustível, à manutenção, aos trabalhadores. Olha, então, veja, sabe o discurso, como se as pessoas não entendessem, subestima a capacidade intelectual das pessoas. Tá? Então, o subsídio, ele é importante porque ele dá condições de nós termos uma disputa e vimos de vez mudar essa página. Essa matéria não é nova. Tá? E, além do mais, essa questão de você dar a isenção, ela é discricionária. Ele autoriza, mas é discricionária. Quem faz o levantamento das suas finanças, quem tem um planejamento, é o prefeito, com o seu secretário de planejamento, de tributação, com o secretário de transporte, que é a Jódia. Eles são responsáveis por examinar e perceber que aquela isenção ela é necessária para obter êxito, porque senão, mais uma vez, nós iríamos colocar um edital para inglês ver e ia ficar deserto, e a gente continuar com esse transporte precário que nós temos hoje. A matéria, apesar desse discurso que ela falou, ela não foi de urgência. A matéria que foi de urgência foi do empréstimo, que eu vou já explicar a urgência, mas a matéria relacionada ao transporte, ela não foi de urgência. Tá? Isso é bem importante que se diga, porque o prefeito não tem nenhum problema que essa matéria seja discutida, seja montado um cronograma. O que nós queremos, e o povo Natal quer, não aguenta mais esperar, porque foi prometido há décadas, é a licitação do transporte público. E voltando à sua pergunta, todo esse projeto que foi construído com a Sempla, e com parceria com a Semplas e Sentas, ali coordenado pelo nosso prefeito, ele impacta diretamente na vida de cada cidadão. Acho que a fala inicial do secretário Wagner, ela foi perfeita. Quando ele fala que a violência hoje é o principal mal desse país. E essa violência, ela tem vários fatores. E um é fundamental, é a vulnerabilidade social. A falta de emprego, de geração de emprego e renda, né, a falta de moradia, a fome, a drogadição, o avanço do tráfico, são vários elementos que constroem essa situação. E quem é que combate isso? Né? Quem combate é o município, é o Estado brasileiro, através de políticas públicas. E grande parte dessas políticas públicas estão onde? Dentro da assistência. Para vocês que estão me assistindo, nós temos hoje um acolhimento para crianças abandonadas, crianças que mães estão em drogadição, crianças que estão sobre o medo, né, totalmente condicionadas a até mesmo perder sua vida. Nós temos acolhimento para pré-adolescentes no mesmo viés, adolescentes, acolhimento para pessoas deficientes, que em vulnerabilidade total. Nós subsidiamos, com termos de fomento, instituições de longa permanência. Nós temos hoje mais de 29 centros de idosos que nós trabalhamos. Nós temos um programa seríssimo de segurança alimentar, perpassando pelo Banco de Alimentos, pelas distribuições das cestas básicas, pelo nosso Alimenta Natal, pelas cozinhas comunitárias. Nós temos os CRAs em atendimento constante, nós temos os CREAs. Enfim, nós temos vários equipamentos, né, que são imprescindíveis para combater a vulnerabilidade. Centro de treinamento, né? Mas nós precisamos melhorar o que nós temos, porque são imóveis alugados, fora dos padrões legais. Então, a ideia... Dentro desse projeto há uma estruturação desses equipamentos. Exatamente. Em termos de prédios próprios, por exemplo? Pronto, Wagner, pega a perninha aí. Sim, com certeza. Um dos focos desse financiamento é justamente a construção, né, de equipamentos de assistência social, da rede de assistência social. Né? Vão ser
cerca de 40, 50 novos imóveis construídos nos bairros, nos diversos bairros, onde hoje não existe, onde hoje não tem nada, e alguns onde já existe alguma coisa, mas funcionando, como a secretária disse, de forma precária, ou seja, em casa alugada, e esse aluguel custa caro, e a manutenção desses prédios alugados custa caro, são prédios alguns já velhos, que precisam está toda hora sendo reformados, reparados. E o principal, não atende de forma adequada, né? Por exemplo, a questão da acessibilidade, que é uma política importante. Né? Obrigado. É uma política importante se dar acesso às pessoas, né? Universalizar o acesso a toda e qualquer instalação, prédio público, por exemplo. Esses prédios não têm. Então, assim, é como se a casa de ferreiro espeto de pau. A própria assistência social não tem na sua rede estruturas, prédios que ainda não têm acessibilidade, sendo que ela é uma das responsáveis por essa política. Então, a construção desses prédios. Aí nós temos também esse conceito do cidade social, que é um conceito também trazido pela secretária Nina. Nasceu a iniciativa 100% dela. Ela está para ser licitada aí uma primeira cidade social, fica lá, que ela vai falar melhor sobre isso lá na Ridinha, e ela então resolveu replicar essa estrutura das cidades sociais em vários bairros de Natal, com cerca de mais 4, não é isso, Auricélia? Mais 4? Mais 3, ficamos somando 4. Cidade social, que é justamente um complexo. O que seria essa cidade social? Pronto. Nina pode... É bem interessante, até dentro desse conceito de a gente ir discutindo, dialogando e melhorando. A nossa primeira cidade social, que vai ser lá na África, a escolha do território foi de propósito mesmo, secretário? Foi sim, porque a gente precisa colocar esses equipamentos em locais de fácil acesso e que o público ele tenha a condição de ir lá e fazer essa interlocução sistemática dentro do programa. Interessante que essa primeira cidade social, que é uma parceria nossa com o senador Stevenson, ela terá 7 equipamentos, afora esse equipamento todo de esporte e lazer. Já as outras 3, que será construída em cada região, Wagner com a equipe já ampliou, serão 12. Por isso, são 42 mais 36 equipamentos, são 78 equipamentos construídos. E aí, a cereja do bolo é que eles vão ser construídos dentro dos territórios de forma consolidada, de fácil acesso, em locais que as regiões, os imóveis que estiver perto, eles vão agregar valor, porque o nível do imóvel é alto, é um negócio bacana, decente, porque nós também temos como determinação do prefeito construir o que é melhor. Nós não queremos gambiarra na assistência, entendeu? Isso é muito importante que se diga aqui. E uma coisa bem que Wagner falou aí, que eu quero reiterar, as políticas elas vão se comunicar. A gente está falando aqui na assistência com segurança, com trabalho, segurança alimentar, trabalho e assistência social, propriamente dita, mas estamos falando também em defesa das mulheres, estamos falando também das pessoas com deficiência, estamos falando na educação, estamos falando do apoio à saúde. Então, nessas cidades sociais, todas essas áreas, elas serão fundidas, elas trabalharão em conjunto. Isso é um boom bem bacana que a Sempla traz aí junto com a Center para dentro desse projeto. Secretário Wagner, o papel o senhor sempre teve esse papel estratégico na gestão por onde passou, assim, de ter uma visão ampla, de ter uma visão macro, né? O senhor enxergou essa possibilidade e trouxe uma grande parceira que é a vereadora, vou chamar vereadora porque é o cargo, a secretária Nina. Tem outras áreas que o senhor enxerga também que Natal pode se modernizar para também que dá para, junto com uma assistência, vai revolucionar se trazendo esse papel dessa cidade social. Tem outra área que o senhor enxerga que lá na Sempla o senhor já está de olho, olha que Natal vai se surpreender com isso? Na verdade, o que eu faço é tão somente seguir as diretrizes do prefeito, né? Ele é que estabeleceu. Quando o prefeito Paulinho me convidou, né, com muita honra para mim, agradecido pela confiança para assumir essa secretaria, essa posição, esse cargo, a primeira reunião, ele sente aí, pega um pedaço de papel e aí começa a anotar. E começa a anotar. Ele já tinha tudo. Eu quero isso. Eu penso isso. Eu quero isso, me comprometi com isso. Eu vi isso em algum lugar, nas viagens que eu fiz, visitando algumas outras capitais. Então, ele, na verdade, passou o receituário. Eu anotei
né? E aí o nosso papel passa a ser exatamente fazer com que aquelas coisas possam avançar. Porque tudo que a gente vai fazer, principalmente no setor público, tem toda uma gama de dificuldades burocráticas, técnicas. É um desafio muito técnico. A gestão pública está se tornando cada vez mais um desafio técnico. Não é mais só a vontade de fazer, nem é ter o dinheiro, às vezes. Às vezes você tem a vontade, tem a decisão, tem o dinheiro, mas não consegue fazer, porque não consegue superar os entraves técnicos, burocráticos que existem, né? Porque não tem uma equipe competente também, né? Exatamente. Vamos falar fácil. E uma coisa bem interessante, né, Wagner e Saulo, Natal é uma cidade turística. É uma cidade pequena, de porte pequeno, né, menos de 1 milhão de habitantes. E o tempo todo nós somos comparados com outras cidades, com outras principalmente com a capitais vizinha do de uma Nordeste, pessoa, né? E veja que nós estamos num momento de transição. Nós tínhamos um plano diretor muito ruim, reestruturamos. A gente já vê um aquecimento no setor imobiliário, na questão da construção civil, isso é importante demais. Inclusive, a senhora, como vereadora, teve um papel super importante, né? Chegou a relatar emendas em relação ao plano diretor. Foi líder do governo de todo o processo. Então, veja bem, mas isso por si só não é suficiente, nós precisamos fazer mais. Né? Nós precisamos atrair o turista para cá. E não é elegante, não é bom, o turista está lá na Rua do Curió com um monte de crianças, ali sendo usada muitas vezes ali na medicância infantil, né? E isso leva uma imagem muito ruim da cidade. É muito ruim os índices de violência, né, que Natal apresenta, e nós precisamos criar políticas para mudar esse quadro. Então, nós estamos propondo isso. E assim, claro e evidente que nenhum governo quer contrair empréstimo, por mais que esse, para a gente, é maravilhoso, porque o percentual... Os juros é bem baixo, bem diferente das outras empréstimos. E se paga com o que vai ser economizado do gasto que hoje a prefeitura tem, com prédios e com tudo. Com prédios, energia, com tudo. E a gente vai pagar isso fácil. Isso é muito bom de colocar, porque a oposição critica de forma deliberada, sem nem ter o estudo de caso ainda. Né? Mas aí eu vou dizer uma coisa para eles refletirem, né? 2 coisas para serem refletidas. Primeiro, que só esse ano, né, o governo federal deixou de passar, isso não sou eu que estou inventando, não, é dados da CNN, deixou de passar 345 milhões para assistência e segurança alimentar. Está fazendo muita falta para a gente. Então, posso dizer que o governo do PT não trabalha para os pobres? Olha, trabalha um pouco demais. Né? Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Você pode perguntar a qualquer secretário de assistência no Brasil, né, eu acho difícil eles discordarem do que eu estou colocando, porque os dados aqui são públicos, né? Infelizmente, 354 milhões que não foram repassados para assistência e segurança alimentar. Só que não é só isso, não. Qual é a esperança da gente, dos municípios? É o PAC. Eis que chega o PAC novamente sem rubrica para assistência social. Como é que nós vamos construir um CRAS, um CREAS, um centro de convivência, um acolhimento, etc., sem que o PAC nos dê a possibilidade, ao menos, de apresentar projetos? Então, isso nos deixa amarrados. Para você ter ideia, Natal, hoje, nós temos mais ou menos um orçamento de mais de 150 milhões de reais, porque nós cuidamos de todas as políticas. Nós não temos tudo do orçamento municipal. O cofinanciamento do governo federal é ínfimo. E do Estado nem se fala. Nem se fala. É R$ 1.000 por mês. Absurdo, e ainda total. atrasa. Tem, eu acho que nos CRES é 13 mil, sei lá, e atrasa, né? Mas assim, o Estado também não é exemplo. Não é exemplo por quê? Veja bem, a governadora Fátima vai terminar a sua gestão ano que vem, né? 7 anos, partindo para o 8º. Não fez concurso para assistência social, nem sequer para processo seletivo. Hoje, quem faz assistência lá são os bolsistas da universidade. Então, como é que se fala em ter uma solidez, em deixar um legado? O município de Natal, não. Nós temos 85% do nosso quadro efetivo, pessoas comprometidas, capacitadas, que vestem a camisa da assistência. Nós estaremos, esse mês ainda, o prefeito vai estar encaminhando para a Câmara a carreira SUAS, tão sonhada, tão esperada e merecida pelo servidor. E o ano que vem, a gente já pode pensar no concurso, porque com a carreira toda prontinha, toda organizada, a gente pode falar em avançar. Então, eu estou dizendo isso porque, ao invés de pegar a bandeira e dizer, pelo amor de Deus, vamos apostar nesse empréstimo, vamos fazer o trabalho, fica saindo da discussão que é importante, né, de tirar Natal, de fato, do mapa da miséria. Se a oposição lhe chamar na Câmara para esclarecer todos esses pontos?
Se me chamar, eu Tá vou. igual a Bel Marques. Eu não vou. Aí, Felintinho, ela tá no Olha, ritmo do carnaval. Olha, aí. quando a gente tem ciência do trabalho que a gente está fazendo, quando a gente tem a verdade, quando a gente tem compromisso, eu sou uma pessoa que não tenho medo, não. Eu tenho 50 anos, com cara de 30, eu confesso, né? Mas eu sou uma pessoa muito séria. Eu acho que tudo que eu abraço com muita vontade, né? Então, assim, estou pronta, preparada e querendo para qualquer debate com relação a isso. Wagner, bate com a vontade. Fica à vontade, o bate-papo é esse. Eu ia só complementar a Fica sua à vontade. pergunta em relação a quais outras iniciativas está sendo feitas. Então, assim, o prefeito fez esse O receituário. receituário. Lhe deu o caminho. Ó. Cabe à Secretaria de Planejamento lidar com esses desafios técnicos que tem por trás de cada um desses projetos, dessas ideias, dessas vontades, né? Dessas metas que a gestão tem, que o prefeito tem, que os secretários têm. E aí a gente tem lá um time, um escritório de gestão de projetos, e esse é o nosso papel. A minha atuação é técnica, sempre foi, nos últimos tempos, eu já fui político, né? Dizem que não tem ex-político, mas eu acho que eu sou. Pretende voltar, não, Wagner? Não, de forma nenhuma. Mas assim, na verdade, eu acho que eu nunca fui muito político, eu sempre fui mais técnico e entrei na política e saí e estou aqui na minha trajetória técnica. Então, a missão dos técnicos é destravar os problemas, os entraves técnicos, para fazer com que a vontade, a decisão do gestor, no caso aqui da secretária Nina, do prefeito Paulinho, se materialize, né? Aconteça. E aí, isso é o que a gente busca fazer. Esse projeto social, né, o Natal Integra, na verdade, ele faz parte de um grande plano de investimentos que o prefeito apresentou à Câmara Municipal esses dias. A Câmara não, a bancada dos vereadores esses dias, que agora já chegou à Câmara Municipal. É um grande programa de investimentos, certo? Ele, no primeiro ano, Paulinho, depois de cumprir já alguns compromissos, como a fila zero nas escolas, né, vaga para todo mundo nas creches, no ensino infantil, ter feito todas essas ações que Natal já viu, né, resgatando os grandes eventos, ampliando, enfim. Ele agora vai se aproximando no fim do ano, ele já consegue apresentar um plano, já mostra a que veio, está aqui, eu fui eleito para isso, está aqui o meu... O prefeito resolveu 2 grandes gargalos. Transporte, que ele está resolvendo agora, um legado de 30 anos de espera de uma licitação viável, e zerou o fila das creches também, que é histórico. A Nina não quer ficar para trás, ela quer botar um marco da assistência também aí no meio desses pontos do prefeito. E isso faz parte desse plano de investimento, que não é só na assistência, é na saúde, é na educação, é na infraestrutura urbana, é na parte de drenagem, de resolver esse problema de alagamento que tem na chuva, tivemos, né, no início do ano. E de modernização e de urbanização das nossas praias. E aí, na apresentação, na conversa lá, a gente mostrou, olha, por que Natal está travada há tanto tempo, há décadas, né? Ficou para trás em relação às outras concorrentes. Porque nós somos uma cidade que o emprego, o dinheiro que circula aqui vem principalmente de uma atividade econômica chamada turismo. Somos um polo, um destino turístico nacional e internacional. Concorremos nessa condição com capitais vizinhas, nossas co-irmãs aqui, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Maceió, que são capitais do Nordeste que têm atividade turística. E nós, de uns tempos para cá, nós já tivemos bem à frente, por exemplo, de João Pessoa, já tivemos ali par e passo com Fortaleza, com Recife, e de uns 20 anos para cá, a coisa começou a degringolar para Natal. As cidades continuaram avançando, né? E Natal foi ficando, foi parando. Estagnou. Ficou estagnado. Inclusive, João Pessoa, que era bem atrás de Natal, em vários aspectos, né? Passou, hoje você está passando. Você acredita isso ao plano diretor defasado, Wagner? Então, é isso que a gente vai chegar lá. Então, assim, por que aconteceu isso? Né? Por que Natal travou no tempo? Né? Foram vários fatores, mas eu pessoalmente escolho 2. Um é o problema do plano diretor, que foi destravado na gestão anterior do prefeito Álvaro, inclusive com apoio forte aqui da vereadora Nina, do prefeito... Legal líder do governo, né? Da Câmara, Paulinho Freire, Freire, que conduziu a aprovação na Câmara e assim por diante. Então, esse problema do plano diretor, que é apenas uma lei, você vê como são as coisas. Uma lei é capaz de fazer com que uma cidade inteira fique travada. O outro problema é a falta de investimentos estruturantes, que é exatamente o que fez que a gente, se você olhar assim, olha, o que é que Fortaleza avançou tanto? Porque executou obra estruturante, transformou a orla de Fortaleza, hoje é um cartão postal internacional. As
pessoas vão para lá filmar, mostrar aquela coisa lá, as obras todas estruturando. João Pessoa, a mesma coisa, né? Até Parque Linear já está sendo feito lá em João Pessoa. Daqui não querem deixar fazer, né? E assim por diante. E eles fizeram isso com recursos de financiamento internacional, com juros de 4%, 5% ao ano, muito baixos, 20, 25 anos para pagar, e esse prazo faz com que e junto com o tipo de investimento que você faz com que esses financiamentos se paguem. Eles não causam nenhum receio, nenhum risco para o município, porque são investimentos que se pagam. Se você reformula a orla, por exemplo, uma das apostas do prefeito é fazer a urbanização de Ponta Negra, fazer uma nova Ponta Negra. E junto com a engorda que já está feita, você vai ter ali, vamos dizer assim, um impacto positivo no aumento do número de turistas em Natal, gigante, né? E esse aumento do turismo vai fazer o quê? Vai aumentar a economia da cidade, vai aumentar dinheiro circulando e vai aumentar a receita pública. E essa receita pública é mais do que suficiente para pagar essas parcelas semestrais desse financiamento que ocorrem ao longo do tempo. Então, o plano é este, tá? O prefeito apresenta um plano de investimento com começo, meio e fim, fazendo um esforço de retirar a cidade da situação que estava em termos de Capag. A gente conversando lá na reunião, dizendo o seguinte: Natal vinha travada, o prefeito Álvaro Dias conseguiu dar uma destravada, inclusive em relação ao plano diretor e alguns investimentos, mas esses investimentos que ele fez não foram assim, com recursos garantidos. Ele foi pegando um pedaço daqui, uma emenda da acolá, uma liberação lá que o senador, na época, o ministro Rogério Marinho fez. Foram coisas pontuais. Muitas delas que estão ainda por concluir. Que precisa de dar sequência. O prefeito Paulinho, né, assume. O ambiente político já não é o mesmo que Álvaro tinha, não vai ter talvez os mesmos recursos que Álvaro teve, por exemplo, por ter um ministro potiguar lá em Brasília, por ter o acesso que tinha, as emendas de bancada passaram a ter restrições. Uma fonte me contou que é mais de 400 milhões que o governo federal deve à Prefeitura de Natal hoje. Então assim, o prefeito Paulinho não pode ficar esperando, não pode ficar reclamando o tempo, ele não é de fazer isso. Então ele reuniu a equipe, vamos partir para cima, vamos fazer um plano estruturado, vamos buscar parcerias, vamos resolver esse problema da Capag, que é a capacidade de pagamento, que é uma espécie de Serasa do setor público, e vamos dar sequência, vamos destravar Natal. Então é sobre isso, é disso que se trata. E eu acho que isso faz com que todo natalense deva apoiar. Pode fiscalizar, pode questionar uma mudança aqui de uma prioridade ou de uma coisa ali, mas deve apoiar. Quem não apoia um plano como esse é porque não ama Natal. Né? Eu sei que tem posições políticas, tem oposição, tem tudo que deve existir, sempre deve existir, vai fiscalizar, é democrático, mas sem o radicalismo que seja ao ponto de dizer, não, eu sou contra, assim, de atirar primeiro e perguntar depois. Só o espectro ideológico de ser oposição, eu sou contra não, olha vamos olhar o que é que está sendo proposto, vamos olhar o que está sendo feito, e aí se posiciona em cima disso, entendeu? Olha, esse que Wagner falou é tão bacana e tão verdade. Eu vou acrescentar só mais um elemento. Plano diretor, falta de investimento em infraestrutura, porque nós não tínhamos recursos realmente planejados e sim partilhados, e isso dificulta muitas coisas, inclusive atrasos de obras, né? E outro ponto fundamental, a desunião política. Né? Você veja que a engorda, que era para ser uma matéria uníssona, não é? O Parque Linear já começaram a chafurdar. Quando a gente começar a ver a mangue, parece que eu já estou vendo os caranguejos tudo indo fazer revolta ali, porque não se tem o compromisso com a cidade. Parece que é um problema, a cidade não pode crescer, né? Nós estamos, no início da gestão, mudamos a sistemática da merenda, já quiseram boicotar. Pergunta lá se as crianças querem voltar ao sistema antigo. Todo mundo com comida de qualidade, todas as escolas comendo igual, o menino comia de uma forma, o outro de outra, não tinha assim uma segurança alimentar dentro da escola da forma que era para ser. Hoje não, tem todo um controle, isso é fundamental, né? Essa questão das mudanças do paradigma da saúde, está aí o sucesso, índices, batendo recorde de atendimento na saúde. Mas são mudanças que precisam ser feitas porque são modelos que não são novos. São modelos que estão dando certo em grandes centros, inclusive centros que são de esquerda. Centros que são de esquerda. Então, por que não pode dar certo em Natal? Piauí, a saúde é toda, que é governada pelo PT, é toda nesse sistema. Nós precisamos acreditar na cidade. O povo, ao eleger os vereadores, o prefeito, ele deu ali a anuência para eles trabalharem. Então, é preciso partir do pressuposto da boa-fé. Né? Então, essa desunião política ela é muito ruim.
para o avanço de Natal. E eu quero aqui também dizer e aproveitar para falar também do que a gente já avançou. Você ter ideia, nós tínhamos uma fila de 38 mil pessoas esperando o cadastro único, já atendemos mais de 45 mil pessoas, já é porta aberta. Quem chega hoje nos nossos O que representa o cadastro único para uma família? Olha, o cadastro único ele é fundamental para aquelas famílias em vulnerabilidade, para acessar os programas municipais, que são vários, auxílio aluguel, é o voucher gestante, é o ataúde, o caixão, quando a família falece, não tem, né? Então, agora o voucher do PRAE, que é Ou seja, é uma chavinha para muitos programas que beneficiam... O governo do Estado, não sei, mas do governo federal tem o Pé de Meia, tem o Bolsa Família, enfim, os programas sociais, todos eles perpassam pelo cadastro único, para ter acesso às nossas cestas básicas, para ter acesso aos alimentos do Banco de Alimentos, tudo isso para os nossos centros de capacitações. E aqui eu aproveito para falar do trabalho maravilhoso que a gente está ampliando no nosso Centro Municipal de Treinamento. Inclusive, pactuamos agora com o Deixa eu pegar um gancho agora, que o governo do Estado comemorou muito, Wagner e Nina, o aumento na taxa de empregabilidade. Mas quando você vai pegar os números, Natal foi a mola propulsora. O governo comemorou 4,1 no Estado, Natal teve 6,8, então Natal praticamente foi a mala. E isso é muito correlacionado com o trabalho das Centas. Você acha que tem o dedo das Centas aí nesse aumento da empregabilidade? É um conjunto, porque é o seguinte, a administração pública, ela não anda, uma secretaria ela não anda sozinha. Eu digo muito que Paulinho é o nosso maestro e cada um com a sua contribuição. Nada do que eu faço nas Centas eu faço só. Eu estou sempre em interlocução, absolutamente sempre em interlocução com planejamento, com infraestrutura, com a SENDES, né? Com a saúde, com a educação. A gente não consegue trabalhar só. Né? Então, todos os avanços que há é de uma equipe, não existe uma pessoa, uma secretaria. E até falando dessa questão do emprego, até agradecer ao Sistema Fé Comércio, o Senac acabou de lavrar conosco um convênio, serão 4 mil capacitações através do Senac, junto com a Centas, isso vai ser muito importante, porque esses cursos são atrelados ao que o mercado está pedindo. Dizer que nós vamos agora... antes do final do ano, gente, olha que maravilha, a Centas em parceria com a Censul, fazendo o pavilhão da Árvore do Mirassol. A Árvore do Mirassol vai ficar aberta agora o ano inteiro, né? E bem importante que nós vamos abrir lá uma loja colaborativa, então o artesão chega, deixa seu produto lá, a gente vai administrar, vendeu, ele recebe, ele não vai precisar passar o dia todinho lá, ele deixa o produto e vai para casa produzir também, né? Isso é muito importante. E, além disso, nós pactuamos com a educação de jovens e adultos, então o nosso pessoal do Centro Municipal de Treinamento está indo para dentro das escolas, né? Capacitar o pai e a mãe de família. Nós aumentamos também a cozinha comunitária, nós temos uma cidade nova, na segunda-feira abrimos uma... Faz parte desse programa, lançou o programa Alimenta Natal? Aqui já é outro. Já é outro? É uma rede, né, de segurança alimentar. A cozinha comunitária a gente tem na Cidade Nova, lançamos em Felipe Camarão. Vamos agora para Serra Rosado, Mãe Luísa e Zona Norte. Serão mais 4 até o final do ano. Quantas pessoas atendidas, Nina, nessa cozinha comunitária? Nas cozinhas serão 500 diariamente, porque é o almoço todos os dias. E não é só a comida. Essas pessoas que vão receber o almoço, elas são acompanhadas em todos os aspectos, de saúde, de educação, de capacitação profissional, enfim. Elas são, inclusive, encaminhadas depois ao mercado de trabalho. Além disso, lançamos ontem o Alimenta Natal. Esse programa é maravilhoso, nós vamos chegar a todas as noites, a 20 localidades distintas nas 4 regiões. Serão mais de 4 mil jantar semanal, mais de 17 mil mensais. Isso é o início, né? Tudo isso com verba municipal. Isso é bem importante que se diga, porque eu já disse no início do podcast que o governo federal está meio que com amnésia com relação à assistência social. Falar também que nós estamos reestruturando os nossos CREAs, nossos CRAs, e a Carreira Sua também, que é uma realidade, já está aí na portinha de surgir, porque eu tenho muito orgulho dos servidores da Centas, sabe? Como eu falei, 85% são efetivos, é um pessoal muito compromissado, das diversas áreas. Eu tenho aprendido muito, eu que venho da pedagogia, venho do direito, tenho aprendido muito com elas, e isso é bem importante, a gente vê muito amor colocado naquilo que é feito, e você sabe, quando a gente faz as coisas com amor, é diferente. Wagner, eu vi a matéria, foi no Diário Oficial, não me recordo bem, que vocês estão celebrando um contrato com inteligência artificial.
para modernizar alguns serviços. Quais serviços são esses? Eu vi que é capitaneado pela Sempla. A assistência social também está envolvida aí nesse meio? Tá, sim, porque é omnichannel, ou seja, para todos os serviços. Na Como verdade, é o nosso bonito, né? Um negócio chique, né? Aqui Esse também, aí pode tudo também internacional. Esse é a diferença. o prefeito Paulinho, uma das coisas que ele botou nessa bula, desse receituário inicial que ele botou, foi assim: eu quero modernizar os serviços de Natal. A gente está na idade da pedra. Eu andei, viajei por aí, vi como é que as coisas funcionam em outras cidades. Aqui em Natal tudo é muito difícil. As pessoas saem de madrugada, uma senhora de idade, uma mãe com uma criança, para pegar uma ficha no posto de saúde, no tempo em que hoje tudo se resolve pelo celular, pelo WhatsApp. Minha Não lei. é possível. Então, sua lei, né? É, minha lei. Tem uma lei, Nina, inclusive, ela pode falar melhor, tem uma lei dela aprovada com esse mesmo objetivo há alguns anos atrás já. 2017, Então, mesmo você mandato. deve ter inspirado, você que inspirou o prefeito. Paulinho. Canigado, né? Então, ele foi uma das encomendas, das determinações, né, das diretrizes que ele estabeleceu, foi isso: vamos modernizar o acesso aos serviços públicos. Então, hoje, essa modernização geralmente era através de quê? De site, de aplicativo, que as pessoas terminam não usando. Aplicativo, é muito pouca gente que usa um aplicativo. Tem um aplicativo para fazer isso ou para fazer aquilo. As pessoas, o povão, não usa. 5%, no máximo 10% das pessoas usam um aplicativo, porque, primeiro, é difícil de usar para a maioria do povo. Segundo, a maioria das pessoas tem um celular limitado, esses mais baratos, que não cabe muita coisa, já está cheio de foto, de vídeo, de coisa que eles têm lá. Terceiro, paga vamos dizer assim, a banda de internet, né, o acesso, os dados. As pessoas geralmente compram um plano pré-pago, e se você bota um aplicativo, aquele aplicativo é consumir e as pessoas não querem usar e termina pagando. Então o aplicativo não funciona. Mas tem uma grande novidade que foi a inteligência artificial conversacional integrada com o WhatsApp. E o WhatsApp é o meio de comunicação da grande maioria das pessoas. Todo mundo usa, é quase que universal. Porque o WhatsApp é fácil de usar, pode fazer por voz e não paga e não gasta os dados dos planos pré-pagos das pessoas, porque eles são, quase todas as operadoras, se não todas, dão a franquia do WhatsApp. As pessoas usam o WhatsApp tendo ou não tendo Acho que a última pesquisa que dados. eu vi, 83, 84% dos brasileiros utilizam o WhatsApp. Então, hoje, esse sistema que está sendo implementado, inclusive já fizemos um teste aí no PPA participativo, é assim: as pessoas vão mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por texto ou por voz, para um determinado número que é único, e vão ser atendidos e respondidos por um assistente virtual, né, chamado Estela, já vou adiantando aqui, meu prefeito ainda vai lançar, que vai... Gostei do nome, Estela. Que tem a ver com a estrela de Natal, né? E que vai responder às pessoas, ou para prestar alguma informação sobre algum serviço da prefeitura, de alguma secretaria, ou até para realizar algum serviço, como, por exemplo, o agendamento de consultas, né, a ficha para pessoas não precisar sair de casa, pegar fila na madrugada ou de noite, seja quando for. Elas vão resolver tudo pelo celular, né? E vamos evoluindo, vamos começando com alguns serviços e vamos evoluindo. No caso das Sentas, são vários serviços que já funcionam lá, já existe até em um aplicativo, que vão também estar disponibilizados nessa assistente virtual. E assim por diante. Então, assim, a gente vai dar um salto, né? Talvez a gente vá ficar bem à frente até de outras capitais. O que a gente sabe aqui por perto é que Recife tem algo já parecido com isso, lá na chamada política do clique zero. Por exemplo, no dia que uma criança chega numa certa idade, as mães já recebem uma mensagem no WhatsApp dizendo: parabéns, o aniversário de seu filho Joãozinho é hoje, e ele, por favor, já pode se dirigir ao UBS, tal lugar, para tomar as vacinas, tais e tais e tais são para essa idade. Legal, né? muito legal. Então, isso. assim, coisas como essa vai vir com esse programa aí que o prefeito vai lançar em mais algum tempo, né, em pouco tempo, e foi uma das iniciativas dele, acho que agora que eu entendi, inspirado aqui na vereadora Nina, que já tinha um projeto de lei instituindo esse tipo modernizando esses serviços públicos. Interessante dizer, e até abrir um parênteses para falar, que Paulinho, assim como eu, Wagner, nós somos políticos, né? Paulinho, no caso, a gente veio da vereança, e o vereador é o para-choque, é aquele que tem a interlocução mais direta, né, no dia a dia. Então, nós conhecemos bem Natal, conhecemos os problemas de Natal, nós estudamos os problemas de Natal. Então, na hora que o prefeito Paulinho chega
com essa missão de ser o executivo, ele chega imbuído de muito conhecimento, não só o conhecimento teórico, mas do dia a dia, da vivência, das dores dos bairros, né? Não é à toa que agora, há poucos dias, ele já botou como prioridade acabar com aquele problema seríssimo da Avenida 4. Né, aqueles alagamentos terríveis que incomodavam. Perdurava no Alecrim, né? Durante muito tempo. Eu digo muito que ele é um grande maestro. Todos nós, todos os dias, nós somos chamados a prestar conta daquilo que a gente está fazendo. Isso é bem importante. Ele sabe de tudo o tempo todo. Né? E dentro dessas políticas integrativas todas, voltando para o nosso trabalho, eu esqueci de falar algo fundamental. Que nós vamos, além de fazer esse acompanhamento, nós também temos todo o envolvimento da cultura do esporte nos grandes centros que nós vamos fazer. Né? Nós vamos ter anfiteatros, nós vamos ter quadras diversas, várias... Nesses equipamentos. Nesses equipamentos. Então, o esporte e a Secretaria de Cultura vão estar muito presentes também. Então, há algo, acho que Wagner, ele resumiu tudo. Quem ama Natal tem que abraçar esse projeto. Imagina, a gente perder a chance de ter um investimento desse na nossa cidade. Quando é que a gente vai ter uma chance dessa novamente, gente? A 98 a senhora deu uma entrevista ontem a 98, a 98 fez uma manchete aí no site de que são por volta de 78 equipamentos. São 78, porque são 42 equipamentos diretos e são 3 consolidados, cada consolidado tem 12, então 42 mais 36, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa... Olha, nós estamos bem empolgados, porque esperançosos, porque é algo que nós sonhamos muito, é algo que o povo de Natal precisa e urgente, não dá mais para postergar. Nós não temos capacidade financeira de fazermos com recurso próprio, o governo federal nem no PAC nos colocou. Né? Quem votar contra, está votando contra Natal? Olha... claro que sim, né? Isso aí é inegável, né? Como eu falei aqui, eu acho que nessas horas não se tem bandeira, tem que baixar, não tem eleição esse ano não, gente, eleição ano que vem, no momento certo. Nós somos uma cidade que a gente precisa fazer com que as pessoas trabalhem. Olha, tem um fundamento que para mim é o principal da Constituição Federal, que é o da dignidade da pessoa humana. E dignidade a gente só tem quando nós temos a capacidade de alimentar nossos filhos, trabalhar, prover nossas famílias. A gente tem a capacidade de poder comprar uma vestimenta, comprar um remédio, comprar um caderno para o seu filho, uma mochila, poder levá-lo numa dessas praças maravilhosas que a gente tem e dar um picolé, poder deixar ele andar ali no patinete, fruto do trabalho dele. Né? Eu entendo e sei que as bolsas são importantes, mas elas não podem ser ad eterno. A gente precisa tirar essas pessoas dessa dependência única e exclusiva das bolsas. Tá? Então, para isso, nós temos que atacar em várias vertentes. E a assistência social, nesse momento, ela é fundamental, porque a quantidade do vulnerável só cresce. Não é à toa que nós hoje atendemos cerca de mais de 130 famílias, mais de 280 mil pessoas no cadastro único. Gente, nós temos menos de 900 mil habitantes em Natal. 280 mil pessoas estão no cadastro único, ou seja, estão ali em estado de vulnerabilidade. Então, é a hora de todo mundo se unir. Imagina só, Saulo, Wagner, a gente já discutiu muito isso, quantos empregos vão ser gerados com esses imóveis sendo construídos? Quantos empregos serão gerados após a construção desses imóveis? Nós vamos ampliar toda uma rede. Isso é um trabalho de uma secretaria. Mas aí, como Wagner está construindo, aí, junto com a CEINFRA e as outras secretarias, muitos projetos. Né? A nossa meta é fazer Natal e em frente. Essa é a determinação do nosso prefeito, que a gente assumiu com muito compromisso. A gente está encerrando já nosso tempo, mas eu não podia deixar de falar de política, né? Nem não ser político por natureza. Há alguns blogs ligados à esquerda, né? A oposição diz que faz insinuações que Nina é a prefeita de Natal. Nina é quem manda, Nina é a prefeita de Natal. Eu tinha até vergonha de fazer um negócio desse, sabe? Porque isso é misoginia pura, machismo encravado, é querer desmerecer o trabalho de uma mulher, sabe? Olha, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Ontem foi dia do professor, né? E aqui eu deixo meu abraço, meu respeito a todos os professores. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, por necessidade. Eu morava em Monte Alegre e tinha que vir aqui para Natal estudar. Eu não tinha recurso, então quando eu chegava à noite ia dar aula, né? Com 16 anos dentro de uma escola. Há 18 anos eu passei no meu primeiro concurso, que eu fazia escola técnica aqui e fazia magistério em Monte Alegre. A minha vida inteira eu tive que trabalhar
né, criar meus filhos, né, e não foi fácil. Eu saía de Monte Alegre para fazer pedagogia em Nova Cruz, saía 10 horas da manhã sem almoço, deixava o almoço dos meus meninos tudo beber, ia para Nova Cruz, num alternativo que a gente chamava de besta, chegava em Santo Antônio, descia e pegava carona. Uma vez eu peguei carona naqueles carros de bujão, levei uma ferroada de uma abelha, passei a semana todo dia com o olho fechado, né? Sem comer. Eu torcia para quando viesse de noite num ônibus, que eu descia no ônibus na praça, mais ou menos assim, na Praça Pedro Alves, ali mais ou menos de 7h10, 7h15, corria para a escola para dar aula, rezava para dar 9 horas para eu poder comer, era a primeira refeição do dia. Isso foi para fazer pedagogia, né? Após isso, quando eu terminei, passei em 2 concursos, e aí a gente já começa a melhorar, depois, enfim. Eu digo isso porque eu tenho uma história, inclusive eu tenho 2 vínculos com o Estado, eu já me aposentei, né? Então, assim, eu tenho uma história, eu tenho um currículo, eu estudo, né? Eu faço minha atividade. Nina, e mais do que estudar, você sabe da vida, da realidade da vida das pessoas, não é porque você leu no relatório, ou ouviu falar, não é porque você esteve lá, fazendo enfrentando exatamente os desafios que as pessoas hoje, em sua grande maioria, enfrentam. E isso lhe dá legitimidade. Às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu sou rica, alguma coisa desse tipo, não sabe da história que eu tenho, do que eu passei, né? Então, assim, eu tenho um marido que respeita as mulheres. Não é à toa que o nosso governo, nós porque é do povo de Natal, né, que nós acreditamos, tem quase 50% de mulheres. E a mesma poder de voz que eu tenho, todas elas têm. Eu não tenho tempo nem de me cuidar. Imagine de estar mandando na vida dos outros, tentar me metendo nas atividades das pessoas. As pessoas conhecem a trajetória política de Paulinho, sabem da seriedade que ele tem, do grau de compromisso, ficha limpa, mais de 30 anos de vida pública. As pessoas acreditam nele. Ele é muito responsável. Agora, cada um tem seu perfil. Ele não vai estar... Não é o perfil dele, ele não gosta de entrevista, ele não gosta de estar se amostrando. Respeita o cara e deixa o cara trabalhar. Quem é o prefeito é ele, eleito por mais de 222 mil votos do povo de Natal, e vai ser o melhor prefeito da história dessa cidade, com a graça de Deus. Nina, continuando ainda falando de política, a direita parece que está se alinhando para uma união. O senador Rogério Marinho, o ex-prefeito Natal Álvaro Dias, o senador Stevenson Valentim. Eu não considero que o prefeito Alisson porque ele caminha mesmo em uma faixa própria mais de terceira via. Você aposta nessa união da direita? Eu acho que o centro-direita vai ser unido, sim, e eu espero que Alisson também esteja nessa corrente. Eu acho que todas as forças políticas têm que se unir aí para que a gente possa botar esse Estado na rota de desenvolvimento, assim como a gente está conseguindo botar Natal. E acreditam a Paulinho uma grande responsabilidade, porque ele foi um case de sucesso na eleição. Ele conseguiu juntar tanta gente que tinha pensamentos diferentes, mas que amava Natal e que acreditava que ele seria o nome. Ele conseguiu juntar todo mundo junto. E acreditam nele que ele vai ter um papel fundamental nessa união da direita. Você acredita que ele vai conseguir esse feito como ele teve na eleição municipal? Olha, Paulinho tem uma característica que é fundamental ao ser humano, né? Ele escuta mais e ele fala menos, então por isso que ele erra menos, né? E, obviamente, ele é o prefeito da capital, é um prefeito que está com uma avaliação maravilhosa, com todos os percalços, né, que a gente, de início de gestão, que é normal. É claro que ele vai ser uma peça fundamental nesse processo. Mas, é como eu disse, eu acho que a política é a arte do diálogo, né? A gente vai dialogar na hora certa, no momento certo, e vai dar tudo certo. Nina, candidata a deputada federal. Nina Souza é candidata a deputada federal? A minha pré-candidatura a deputada federal vai depender de várias vertentes. Obviamente que a gente tem essa pretensão, mas isso para mim hoje não é o meu ponto número 1. Eu estou muito focada na assistência, no meu trabalho. Eu acho que o mais importante para mim é isso. A gente, até o último dia que eu ficar na secretaria, a gente produzir. Ano que vem a gente fala de política, pensa política, decide o que é que vai ser de fato. Caminhando para o final, eu vou fazer uma pergunta que vai seguir para ambos. Quando o Paulinho terminar a gestão, qual o legado que Nina Souza quer deixar na passagem dela como secretária e qual o legado o Wagner quer deixar da passagem dele como secretário, começando com o Wagner? De ter contribuído para um projeto que fez Natal sair da estagnação em que se encontrava e passou a ser uma das capitais mais modernas, atrativas, acolhedoras, humanas, inclusiva do Brasil,
né, do Nordeste e do Brasil, porque nós somos, a nossa cidade é abençoada por natureza, por tudo que nós temos aqui de belezas naturais, de sol, de mar, de clima, de praias, de pessoas também bastante acolhedoras, corajosas, trabalhadoras, mas a gente precisa resolver esses problemas urbanos, né, do nosso tempo, alguns deles que já deviam ter sido resolvidos antes, mas que cabe ao governo, à gestão de Paulinho Freire fazê-lo, e ele está determinado, e eu me sinto honrado em participar, em estar presente, né, nesse momento histórico aqui que Natal vai fazer esse salto de desenvolvimento e de modernidade, e o legado é esse, que eu tive a honra de participar desse momento histórico de Natal, dessa gestão que fez Natal avançar. Se perguntarem a Nina, então, qual o legado de Nina Souza como secretária da Assistência Social? Então, assim, a gente, nesses poucos meses, há uma prospecção de eu sair aí em abril, mas esses poucos meses a gente já tem muitos recordes, né, para falar. E esse projeto do Integra Natal, isso eu vou ficar muito feliz quando a gente olhar e ver tudo concretizado. E onde eu estiver, na missão que eu tiver, eu vou estar ali lutando para ele ser operacionalizado, lutando para esse país voltar a ser um país dos brasileiros, onde nós sejamos mais Brasil e menos Brasília. Pessoal, esse bate-papo interessante sobre gestão pública, sobre inovação, sobre transparência e principalmente sobre pessoas, sobre assistência social, sobre mudar a vida das pessoas. Foi muito bacana. Vocês vão ver recortes disso durante toda a programação da 98, do 12 em Ponto, no Repórter, na nossa co-irmã, a Jovem Pan, que também é do mesmo grupo ideal. Então, muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Nina. Wagner, muito obrigado pela sua presença e por ter essa aula aqui de planejamento, de estratégia, que você nos deu a possibilidade de bater esse papo. Eu é que agradeço a oportunidade, o espaço, né? E foi muito bom realmente essa conversa aqui, bastante produtiva, espontânea, aberta, direta. E estamos à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado e cumprimentar aqui a secretária Nina também, que nos deu a honra de estar presente aqui. Vocês estão batendo uma bola bacana aí, viu? A Sempla e a Senta está fazendo uma bola, batendo uma bola bacana aí, viu? Eu não faço nada sem a Sempla, não. Quebra minhas pernas, não dá certo, não. E Deus abençoe a todos. Nina, muito obrigado. Lhe agradecer pela presença, assim, parabenizar mesmo, assim, a gente chama, eu digo que Nina é um trator. Eu digo muito aqui nos comentários políticos que eu faço que ela liga, quando ela tem uma meta, ela vai e ela consegue. A gente está vendo isso na sua gestão à frente das Sentas e está vendo que realmente vai ser uma passagem marcante, né? Foi assim como você na vereadora, primeira mulher CCJ, e está sendo assim nas Sentas. Então, muito obrigado. Os canais da 98, o Pode Tudo, está sempre aberto para você. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Um abraço para você, agradecer a nossa produção, nosso Global Vini Marinho, que está aí, agradecer a Filinto Filho, é o nosso diretor-geral do Grupo Ideal, que sempre nos dá a liberdade para pautar todo e qualquer tema que a gente quer. Eu volto na próxima quinta-feira, às 19h40, ao vivo aqui no nosso canal. Forte abraço e até a próxima semana. Show de bola. Valeu.